Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 19 de março. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Nos 40 anos de redemocratização do Brasil, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca os avanços do país. Nós conseguimos, nesses 40 anos, percorrer todos os ciclos do atraso e, apesar de um ou outro sobressalto mais recente, nós conseguimos preservar a institucionalidade. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide se cabe à vítima comprovar a responsabilidade civil do Estado por danos causados pela força estatal em manifestações populares. Superior Tribunal de Justiça entende que policial ferido ao portar arma de fogo com defeito é consumidor por equiparação. Vitória Famer. Para o colegiado, o fato da arma ter sido comprada pela Polícia Militar é irrelevante para a classificação do policial como consumidor bystander, o que lhe garante a aplicação das regras mais favoráveis do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E ainda, a STF vai analisar em abril denúncia contra outro núcleo acusado de golpe antidemocrático. Agora são 6h15 e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar lei do Estado de São Paulo que determina a cassação da inscrição no ICMS de empresas envolvidas em trabalho análogo à escravidão. As sanções administrativas são destinadas a estabelecimentos que comercializem produtos cuja fabricação envolva, em qualquer etapa, a exploração de trabalho análogo à escravidão. Apesar da maioria formada, o julgamento não foi concluído devido a pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Na lei, além das cassações da inscrição estadual do ICMS, os sócios das empresas penalizadas ficam impedidos de atuar no mesmo ramo por um período de 10 anos. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a autora da ação, sustenta que a norma viola garantias constitucionais como a intranscendência das penas e o devido processo legal, ao punir empresas e sócios sem exigir a comprovação de dolo ou de culpa. Também argumenta que a legislação invade competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Hoje, o relator, ministro Nunes Marques, votou pela parcial procedência da ação. Para ele, penalidade prevista só deve ser aplicada se houver dolo ou culpa por parte dos sócios. Vamos ouvir. A punição administrativa só deve estender-se aos sócios que tenham participado, com ação ou omissão, dos atos de aquisição de produtos espúrios, assim classificados aqueles fabricados no todo ou em parte, com emprego de trabalho escravo. Tal exigência, todavia, ao contrário do que afirma a Assembleia Legislativa, não decorre do texto legal, o qual foi omisso no particular, da mesma forma que ao estipular penalidade aos estabelecimentos comerciais. Para que o artigo 4º da Lei Paulista 14.946 de 2013 seja compatível com a Constituição, deve ser interpretado como a exigir implicitamente a demonstração de atos de gestão, comissivos ou omissivos e com dolo ou culpa na compra de ativos circulantes fabricados no todo ou em parte por trabalho escravo. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o voto. Ao iniciar a sessão de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a participação dele na sessão solene em homenagem aos 40 anos da redemocratização que foi realizada hoje no plenário da Câmara dos Deputados. No pronunciamento, Barroso fez um histórico da conquista democrática iniciada com a posse de José Sarney em 15 de março de 1985. Segundo Barroso, homenageá-lo é um dever de gratidão histórica ao homem que ajudou a conduzir com sucesso a travessia de um Estado autoritário, intolerante e muitas vezes violento para o Estado democrático de direito. Vamos ouvir. Esta semana, nós completamos 40 anos de democracia no Brasil, 40 anos de poder civil. Hoje houve na Câmara dos Deputados uma cerimônia solene de celebração dessa data e de homenagem ao presidente José Sarney, que foi o presidente que conduziu o processo de volta do país à democracia. O presidente Sarney recebeu uma merecida homenagem, ele que é o símbolo, eu diria,
de uma matéria-prima que anda faltando no mundo em geral e no Brasil atualmente, que é a civilidade. Capacidade de tratar com respeito e consideração todas as pessoas, inclusive aquelas que pensam de maneira diferente. Uma cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados que, ao longo do período do regime militar, foi fechado por mais de uma ocasião. Essa era a história do Brasil, uma história de quebras sucessivas da legalidade constitucional ou de tentativas de quebras da legalidade constitucional. E nós conseguimos, nesses 40 anos, percorrer todos os ciclos do atraso e, apesar de um ou outro sobressalto mais recente, nós conseguimos preservar a institucionalidade. Nesse período, conquistamos estabilidade monetária e conseguimos uma expressiva inclusão social. O ministro lembrou que o Brasil passou por inúmeras tentativas de golpes ao longo da história, até a promulgação da Constituição Federal em 1988 e a conquista de estabilidade institucional e também monetária, como ele disse, e inclusão social. E seguimos falando do Supremo, isso porque o plenário do STF vai analisar se o Estado é responsável por danos causados pelos próprios agentes em manifestações. As informações você confere agora com o repórter Eduardo Kovaleski. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar se o Estado deve ser responsabilizado por danos causados por agentes públicos durante manifestações. O caso foi levado ao STF após a primeira turma reconhecer a repercussão geral do tema nesta terça-feira, dia 18. A discussão gira em torno de um recurso do Ministério Público do Paraná que questiona a decisão do Tribunal de Justiça local sobre a Operação Centro Cívico, ocorrida em 29 de abril de 2015. Na ocasião, policiais militares usaram bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar um protesto de professores em frente à Assembleia Legislativa do Paraná. A ação resultou em 213 feridos, sendo 14 em estado grave. O TJ do Paraná entendeu que o Estado só seria responsável se a vítima provasse ser um terceiro inocente, ou seja, não envolvido na manifestação. O MP paranaense argumenta que a responsabilidade do Estado é objetiva, independente de culpa ou dolo, e não deve se restringir a terceiros inocentes. O STF ainda não tem data para o julgamento do mérito, mas a decisão terá impacto nacional e será aplicada a casos semelhantes. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. No próximo bloco, o STF vai analisar denúncia contra outro núcleo acusado de golpe antidemocrático. E ainda a STJ determina que policial ferido por arma com defeito é considerado consumidor por equiparação. São 6h22. Voltamos já. Radar da Justiça. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, agendou para o dia 8 de abril o início do julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra 12 indivíduos acusados de tentativa de golpe de Estado. 3 sessões foram reservadas para o julgamento no dia 8, a primeira às 9h30 da manhã e às 2 da tarde, e no dia 9, às 9h30 da manhã. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, autorizou o prosseguimento da ação em despacho. Nesta fase processual, a turma examina a denúncia quanto ao atendimento dos requisitos legais, como a descrição de fatos que configuram crimes e a apresentação de indícios da autoria dos delitos pelos denunciados. Em outras palavras, a turma vai avaliar se a acusação possui, de fato, elementos suficientes para iniciar uma ação penal contra os acusados. Serão analisadas as denúncias contra os acusados de integrar o denominado Núcleo 3, composto por militares da Ativa e da Reserva do Exército e também por um agente da Polícia Federal nos golpes antidemocráticos de 8 de janeiro. E agora vamos falar do STJ, isso porque foi deferido que policial ferido por arma com defeito é considerado consumidor por equiparação. Quem traz os detalhes sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é a repórter Vitória Famer. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que um policial ferido ao portar arma de fogo com defeito de fabricação deve ser considerado consumidor por equiparação,
pois ele é o destinatário final do produto e quem sofreu as consequências diretas do defeito. Para o colegiado, o fato da arma ter sido comprada pela Polícia Militar é irrelevante para a classificação do policial como consumidor bystander, o que lhe garante a aplicação das regras mais favoráveis do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. O policial militar ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Taurus, fabricante da arma, após ter sido gravemente ferido no fêmur por um disparo acidental, causado por defeito da pistola que levava na cintura. O juízo de primeiro grau considerou aplicável, no caso, o prazo de prescrição do Código de Consumidor, que é de 5 anos, e não o prazo de 3 anos previsto no Código Civil. O Tribunal Estadual manteve a decisão por entender que a compra da arma pela Polícia Militar não desvirtua a relação de consumo entre o policial e a fabricante. No recurso dirigido ao STJ, a Taurus sustentou que não é o caso de arma particular, tendo em vista que foi adquirida pelo Estado para a segurança da população. Por isso, pediu que o código aplicado fosse o civil e não o do consumidor, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da ação. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou, porém, que o CDC estabelece responsabilidade objetiva para o fornecedor, que deverá indenizar sempre que ficar demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. E está sendo lançado neste momento na biblioteca do Supremo Tribunal Federal o livro Desinformação, o Mal do Século, volume 2, Futuro da Democracia, Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais. A obra é organizada pelo Programa de Combate à Desinformação do Tribunal em parceria com a Universidade de Brasília. O livro reúne 18 artigos de especialistas de diversas áreas para discutir exatamente os desafios impostos pela desinformação nesse cenário em que vivemos. A publicação aborda temas cruciais para a democracia, como a influência das notícias falsas em processos eleitorais, o impacto da inteligência artificial na disseminação de informações e a necessidade de regulamentação para assegurar direitos e também conter os abusos. Com artigos assinados pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux e Flávio Dino, além de pesquisadores e especialistas em comunicação e direito, o livro oferece uma visão multidisciplinar sobre os riscos e também as soluções para o fenômeno da desinformação. Em formato digital, a obra já está disponível gratuitamente na página do Programa de Combate à Desinformação no portal do STF, stf.jus.br. E a versão impressa está à venda na livraria do STF, livrariasupremo.stf.jus.br. Agora são 6 horas e 27 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques dos tribunais brasileiros. O tribunal avança na construção da política de acessibilidade e inclusão no Judiciário Fluminense. Destaque de Cristina Mara. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro define diretrizes para aprimorar a infraestrutura, aproximar tecnologias e promover mudanças atitudinais que assegurem um ambiente mais equitativo. As propostas têm como base as oficinas de design da política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no âmbito judicial, promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que reuniram especialistas e pessoas com deficiência para uma construção participativa. Tribunal do Mato Grosso promove a ação de conscientização sobre as demandas das pessoas com autismo. Cid Marcos. O Poder Judiciário de Mato Grosso vai ampliar os debates sobre os cuidados e direitos da pessoa com transtorno do espectro autista durante a ação TJMT Inclusivo, Capacitação e Conscientização em Autismo, nos dias 24 e 25 de março e 4 de abril. O projeto conta com ações de formação e palestras direcionadas para magistrados, servidores do Judiciário e população local. Roda de conversa no Tribunal de Justiça de Santa Catarina debate impacto da violência na vida da mulher. Mércia Lívia. A Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida do Tribunal de Justiça de Santa Catarina promoveu hoje uma roda de conversa, abordando o impacto da violência doméstica na saúde mental das mulheres. O evento acontece em parceria com a campanha Março é Delas 2025 e com o apoio do programa Mães do Judiciário e dos órgãos do Acordo Interinstitucional.
Justiça maranhense implementa sistema Previjude para agilizar processos previdenciários. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Maranhão implantou o sistema Previjude na plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, com o objetivo de aumentar a eficiência na tramitação de processos previdenciários e assistenciais. A iniciativa segue determinação do Conselho Nacional de Justiça, que orientou os tribunais a incorporarem a ferramenta aos sistemas para facilitar o acesso a informações essenciais e automatizar o cumprimento de decisões judiciais. Agora são 6h31. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite.